1000 perguntas sobre a fé. Estamos estudando o nosso credo. Quanto mais conhecemos o nosso credo, mais se confirma, mais se consolida a nossa fé católica. 7º artigo do credo: creio na ressurreição da carne. A pergunta que formulamos no programa anterior e que precisa de muitos programas para uma resposta adequada é: quantas vezes o Cristo ressuscitado apareceu e a quem ele apareceu? No programa anterior, citamos a aparição de Jesus a Maria Madalena. Hoje, nós vamos falar de um relato longo, é um capítulo inteiro praticamente dedicado a essa segunda aparição, que é a aparição aos discípulos de Emaús. Emaús era uma cidade próxima, é uma cidade próxima a Jerusalém, a capital, onde Jesus ressuscitou, e esses discípulos, Cleofas é o primeiro, o segundo não sabemos o seu nome, voltam para Emaús desolados, e Jesus, no meio do caminho, entra na vida deles, caminha com eles, identifica-se, mas eles não reconhecem nosso Senhor Jesus Cristo, pergunta por que eles estão, o que foi que aconteceu, o que foi que ocorreu para que eles estivessem tão desolados, e eles explicam, dão uma versão dele dos acontecimentos a respeito de Jesus, um profeta, mas não o Senhor, mas o profeta, e Jesus, depois de escutá-los, censura-lhes a sua incredulidade. Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para creres em tudo o que anunciaram os profetas? Pergunta nosso Senhor, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Censura, portanto, a incredulidade dos dois e, no versículo 27, tem algo que eu gostaria que você acompanhasse agora, vai aparecer na tela o que diz nosso Senhor Jesus Cristo depois dessa repreensão. E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Jesus caminha com eles, escuta os seus lamentos, pacientemente ouve a versão dos acontecimentos, versão de pessoas incrédulas, evidentemente, e tanto é que Jesus vai censurar a sua incredulidade, a sua falta de inteligência, e pacientemente lhes explica as Escrituras. Enquanto Jesus explica as Escrituras, o seu coração arde. Eles se sentem abrasados pela explicação de Jesus. Já o sol havia se posto, e isso leva esses discípulos a convidarem Jesus a entrar em sua casa, a partir o pão. E é quando Jesus parte o pão, gesto que seguramente simboliza a Eucaristia, Jesus se dá a conhecer e ele se ausenta dos sentidos dos discípulos de Emaús, que voltam correndo para anunciar o ocorrido aos apóstolos. E enquanto eles estão anunciando, Jesus vai aparecer de novo, dessa vez aos apóstolos com os discípulos de Emaús aí presentes. Mas disso nós trataremos no programa seguinte. De qualquer forma, concluindo o episódio dos discípulos de Emaús, o Cristo ressuscitado, na sua imensa bondade, aparece mais uma vez a criaturas humanas para dissipar-lhes as dúvidas, para levá-los à obediência da fé, à certeza de que aquele que morreu, conforme as Escrituras, ressuscitou. Está vivo, e esta é a fé, é o núcleo da fé da Igreja.